Olá, muito bom dia para você. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sabatina do Lance Itapema. Chegamos à última semana de campanha. Estamos a 5 dias de conhecer o novo prefeito da nossa cidade. Eu me chamo Débora Fernandes Biasibete, sou apresentadora do Café com Política e irei conduzir a sabatina de hoje ao lado do meu colega Mauro Camargo. Bom dia, Mauro. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que estão acompanhando o Lance Itapema. Neste momento ao vivo, um momento importante, nesta terça-feira linda de sol aqui em Itapema, e a gente conduzindo ao vivo, então, esta sabatina. Esta é mais uma oportunidade para que nós do Lance estamos oferecendo para você, cidadão, que quer conhecer os candidatos à prefeitura nas eleições deste ano. Eu convido vocês para junto conhecermos um pouco mais sobre as propostas e o plano de governo dos candidatos, William Meister e Clóvis Júnior. O candidato Alexandre Chepa, do Partido Liberal, não vai participar desta série de sabatinas, pois, de acordo com a sua assessoria de comunicação, não há compatibilidade com sua agenda de campanha. Reforçando então que estamos ao vivo pelas redes sociais do Lance Itapema, Facebook e Instagram. Compartilhe o link com você, com as pessoas que você gostaria que estivessem acompanhando. Então, lembrando que esse conteúdo ficará disponível também no canal do Lance Notícias no YouTube. É isso mesmo, como o Mauro falou, já compartilha esse link com quem você conhece, com seus amigos, com seus familiares, no grupo do trabalho. Chama seu chefe para assistir essa sabatina aqui, porque está começando mais uma sabatina do Lance Itapema com os candidatos à prefeitura da nossa cidade. E abrindo a sabatina, nós, o Lance, recebemos aqui no nosso estúdio o candidato à prefeitura pelo Partido dos Trabalhadores, professor William Meister. William, natural da região de Canoinhas, Planalto Norte catarinense, região do Contestado, foi líder estudantil na Univale e por 2 anos presidiu o Centro Acadêmico de Educação Física. Débora, o professor William, ele chegou em Itapema em 2006, em 2005, foi estudar na Univale, onde se formou em Educação Física no ano de 2008. E essa é a terceira vez que o professor William coloca o nome à disposição para concorrer à prefeitura. Nós vamos explicar então como vai funcionar a sabatina, né, nesta etapa, que essa é a segunda rodada de sabatinas com os candidatos à prefeitura de Itapema. Então, os candidatos terão tempo de 45 minutos no total. Foram selecionadas perguntas com a comunidade, perguntas sobre os bairros e perguntas direcionadas diretamente aos candidatos. Então, essas perguntas, né, que foram organizadas com muito carinho, foram selecionadas junto à população, né, com a nossa equipe. Então, Mauro, estamos muito felizes em fazer essa sabatina. Com certeza. Então, daqui a pouquinho a gente vai começar a apresentar as perguntas e o professor William vai ter esse tempo cronometrado aqui atrás que você vai estar acompanhando no cronômetro. O professor William vai oferecer as respostas que ele entender mais propícias. Cronômetro na tela já? Professor William, você tem 45 minutos a partir de agora para se apresentar e puxar a sua primeira pergunta. Primeiramente, bom dia a você que nos ouve, bom dia a vocês do Lance. A gente sempre disponível aqui, ao contrário de alguns candidatos que não têm compatibilidade de agenda, não, é compatibilidade de projeto mesmo. Fugiram do debate ontem, né? E hoje dizem que não vão participar aqui da entrevista porque não estão muito interessados em apresentar para você aquilo que eles têm para apresentar. Acham que vão ganhar a eleição com dinheiro. Nós temos um projeto para apresentar. Vou puxar a primeira pergunta para a gente começar as respostas. Pergunta de número 14. Então, pode começar, Mauro. Durante a campanha, você falou sobre a criação do 13º bairro Itapema. Sim. Como colocar em prática e onde seria? Nós temos um projeto arrojado, a população de Itapema que está prestando atenção nas eleições já entendeu isso, mas é um projeto praticável e aplicável para 4 anos de gestão. Nós estudamos todo o orçamento público e todas as políticas públicas disponíveis no governo federal para que nós possamos atrair investimentos para Itapema para aplicar esse plano arrojado. O 13º bairro é um desses planos. O 13º bairro visa contemplar todas as áreas de ocupação de Itapema hoje no bairro Morretes, a Rua 450, a ocupação Enzo Borges e a ocupação João do Mato, para que nós ali, por meio de políticas como Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento,
o PAC Seleções e mesmo financiamentos de bancos públicos como BNDES, nós consigamos, para além da outorga onerosa, é importante falar que Itapema tem esse recurso aí de mais de 600 milhões de reais do seu orçamento hoje disponíveis para a gente investir em obras de infraestrutura, que a gente consiga construir ali um bairro inteiro, para começar o processo de regularização fundiária, de garantir uma política de habitação efetiva, garantir moradia para as pessoas que hoje vivem numa situação irregular dentro de uma área de ocupação, e mais do que isso, nós temos um plano, e já vou adiantar aqui um outro ponto, de dinamizar a economia de Itapema. E para isso, o projeto mais arrojado que nós temos, para além da construção do bairro, é o Itatec, construção do Itatec, que seria o nosso polo tecnológico, polo de desenvolvimento da indústria tecnológica em Itapema, que justamente vai ser construído ali, no fim desse bairro. O bairro serviria para estruturar o Itatec com centros de formação, qualificação da mão de obra local, para atender a nova zona de desenvolvimento econômico da cidade, para garantir, inclusive, uma dinamização da matriz econômica de Itapema. E, com isso, garantir sustentabilidade econômica para a cidade nas próximas 2 ou 3 décadas. Próxima pergunta. Sim. Pergunta de número 12. Professor William, loteamentos ilegais são uma realidade em Itapema. O uso irregular do solo causa problemas ambientais severos e risco à população. E, claro, a preservação da mata nativa. Qual a sua proposta para essa questão? Acabei de falar aqui do bairro 13 justamente porque nós temos diversas áreas de ocupação irregular e, inclusive, a ocupação irregular não é só uma característica das vilas mais pobres da cidade, mas muitas áreas nobres também têm problemas de regularização fundiária, muitos prédios de construtoras grandes também têm problema com a BITSE, por exemplo, né? Então a gente precisa fazer uma política séria de regularização fundiária. Falei aqui da construção do 13º bairro, mas é importante lembrar que a problemática da moradia, ela afeta todos os bairros, principalmente as periferias da cidade. É natural, infelizmente se tornou natural, que num processo de disputa territorial, as construtoras ocupem os melhores espaços e empurrem as pessoas mais pobres que constroem os prédios mais altos para os guetos da cidade. No meu bairro, no bairro Alto São Bento, temos a problemática de ocupação da área do refúgio de vida silvestre, da área de mata nativa, por comunidades que estão lá buscando seu direito à moradia. Então, antes de o Estado, antes do governo municipal chegar com a repressão, nós precisamos achar uma solução, porque essas pessoas merecem ser bem tratadas pela cidade. Se elas constroem a riqueza de Itapema, e Itapema é uma cidade pujante, é porque essa gente dedica a sua vida a isso. E muitas pessoas não estão tendo retorno de qualidade de vida, direito à moradia, e não conseguem pagar o custo da qualidade de vida de Itapema. Então, nós precisamos de uma política de habitação séria. Nós vamos buscar, junto com o governo federal, programas como Minha Casa Minha Vida, mas também vamos, por meio do recurso municipal, construir blocos habitacionais com habitação de interesse social, que é como a gente chama habitações populares, para conseguir contemplar a maioria das famílias por meio de financiamento público da sua primeira moradia, da sua casa própria. Próxima pergunta, por favor. Certo. Candidato, estacionar na meia-praia, seja na baixa ou na alta temporada, é um problema. A faixa azul é um projeto que está aprovado na Câmara de Itapema, mas ainda não foi implementado. Na sua gestão, pretende implementar? Se não, tem outra solução? Primeiro de tudo, a gente precisa rever o plano diretor de Itapema. Há 20 anos a gente constrói a cidade do mesmo jeito. Eu sempre digo que renovação, e tem muito candidato aí que gosta de se colocar como novidade, não é só mudar a carinha de quem governa, é mudar o projeto de cidade. Não adianta você se dizer renovação e defender a mesma lógica de desenvolvimento da cidade, que é um desenvolvimento limitado. Se nós continuarmos mais 10 anos desenvolvendo Itapema da maneira como a cidade vem sendo desenvolvida, nós não teremos mais cidade, não teremos mais espaço para construir, não teremos mais espaço para andar, o calado das ruas continuará do mesmo tamanho, nós não vamos ter novas avenidas, nós não vamos ter nada, porque o projeto é ocupar o território da maneira mais rápida possível, ganhar dinheiro e ir embora. Esse é o projeto da maioria das pessoas que especulam imóveis em Itapema. Então, primeiro de tudo, nós precisamos rever o plano diretor. Revendo o plano diretor, que são as normas que orientam o desenvolvimento da cidade, a gente consegue redesenhar Itapema, redesenhar o desenvolvimento da cidade, redesenhar de que maneira a cidade vai se reconstruir para os próximos 10 anos. Com isso, pretendemos redefinir, inclusive, toda a malha viária e a mobilidade da cidade, com a implantação, inclusive, de diversos modais de transporte público, VLT, ônibus efetivo, porque hoje o contrato da Praiana não funciona. Então, queria
dizer para a população de Itapema que com um orçamento de mais de 600 milhões hoje, é plenamente possível garantir transporte gratuito para toda a comunidade. Com isso, a gente já visa diminuir, né, a quantidade de carros rodando nas estradas de Itapema. E mais do que isso, né, com a nossa perspectiva de, na revisão do plano diretor, defender a criação de eixos comerciais nos bairros, visamos, inclusive, ampliar a presença de comércios de qualidade, de postos, de bancos nos bairros, que hoje você tem bancos só aqui na meia praia, todo mundo tem que se deslocar para cá para usar um serviço bancário. Então, com certeza, se você tiver esses serviços distribuídos para todos os bairros, o deslocamento das pessoas também diminui, né? As pessoas têm acesso a eixos comerciais mais próximos da sua casa. Mas especificamente sobre o rotativo, eu acho que tem que ser uma questão bem estudada, como eu disse, porque se aplicar o rotativo e a gente manter o projeto de desenvolvimento de cidade, não vai dar conta. É só ver o exemplo de Balneário Camboriú, que você tem o rotativo, e mesmo assim, para achar uma vaga hoje no centro de Balneário Camboriú, é quase impossível. Então, é uma solução paliativa, mas não pode vir sozinha, senão não dá conta de resolver o problema. Próxima pergunta. 8. Professor William, nas sabatinas e debates, pergunta veio do centro, tá? Certo. Nas sabatinas e debates que o senhor participa, bem como no seu plano de governo, o senhor faz questão de citar o governo federal como uma Perfeito. vantagem por ser do seu partido. Uhum. Como o senhor lida, então, com as críticas, uma vez que a rejeição ao Lula em nossa cidade é muito alta? Quem disse que é alta? Quais são os índices que apontam isso? Em primeiro lugar, pelo menos em fevereiro, o último índice, 35% das pessoas de Itapema diziam aprovar a atuação do governo federal. O índice de desenvolvimento da nossa economia no segundo trimestre bateu recorde. Nós somos a segunda economia do mundo que mais cresceu, com 1,4% de crescimento do PIB no segundo trimestre. Vai superar as expectativas de todos os analistas econômicos e beirar os 3% de crescimento. Para ter uma ideia, a nossa economia cresceu o equivalente à economia dos Estados Unidos e China somados, porque Estados Unidos e China cresceram cada um 0,7% no segundo trimestre. Brasil, 1,4%, ou seja, a soma das duas economias. Então, isso tem que ser considerado. E por que a gente fala tanto em governo federal? Porque, ao contrário dos meus adversários que prometem 1 milhão de coisas, mas quando eu pergunto a eles em todos os debates como vão fazer e não conseguem explicar, nós dizemos de onde nós vamos tirar os recursos. O governo federal sempre foi, independentemente de quem governa o país, o maior financiador de obras públicas do país, né? E é uma característica dos governos do Partido dos Trabalhadores o investimento massivo em obras de infraestrutura. É assim que nós fizemos o setor da construção civil crescer de novo em 2024, com ampliação, com aumento de 6% em novos investimentos, com aumento de 15% no índice de vendas de imóveis no Brasil, diminuição de 12% do estoque de imóveis represados, justamente por causa do crescimento da economia e da confiança que o investidor está tendo. Então, quando a gente recebe essa crítica, eu questiono se essa crítica tem fundamento ou ela vem só de uma perspectiva ideológica. E digo, por que a gente se apropria dos programas do governo federal? Porque, ao contrário dos meus adversários, que dizem sequer reconhecer o resultado das urnas, apesar de disputarem a eleição, o que para mim é inconcebível a pessoa dizer que não acredita na urna eletrônica, mas disputa a eleição, né? A gente pretende utilizar das políticas públicas que o governo oferece. Já falei aqui do PAC, falei aqui do BNDES, falei aqui em outros momentos Sebrae, Senai, Senac, para auxiliar aqui o empreendedor de Itapema a se desenvolver. E mais do que isso, para quem não sabe, o governo federal é responsável, o maior responsável hoje por financiamento de políticas públicas na cidade de Itapema e em qualquer lugar do país. Voltaram a atuar em Itapema 25 equipes de saúde da família, depois que nós assumimos o governo federal, porque o governo Bolsonaro havia cancelado o programa. Se você está recebendo agente de saúde na sua casa, é porque nós retomamos o projeto. 10 mais médicos atuando na cidade hoje, né? Auxiliando aí no atendimento, que ainda é muito fraco nos postos de saúde, porque o governo municipal não está dando a devida atenção. Todo atendimento de odontologia do município hoje é pago pelo governo federal. As escolas públicas de Itapema, quer dizer, todas as escolas do Brasil recebem recursos do governo federal, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, por exemplo, para comprar material didático. Todo material didático vem do governo federal.
todo a alimentação escolar, uma grande parte financiada pelo governo federal. Então as pessoas precisam entender qual a função dos governos, das esferas da República, para entender que depois que você assume uma prefeitura, não tem mais partido. É uma república democrática. E nós precisamos, o prefeito, o governador e o presidente, atuar em conjunto, por exemplo, Débora, para finalizar essa questão, sobre a manutenção do hospital de Itapema. Porque a saúde pública, o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, ele é um órgão, um organismo que a gente chama de tripartite. Ou seja, as três partes da República, governo estadual, federal e municipal, têm responsabilidades legais sobre o financiamento da saúde. E nós pretendemos usar dessa parceria com o governo federal para que nós possamos achar boa saída para achar uma função para o Hospital de Itapema dentro do nosso sistema regional de saúde. Só complementando essa sua Sim, resposta, você estava falando aqui, só pegando um gancho, claro. que depois que assume, perde a legenda, não, o partido não importa, né? Mas, de qualquer forma, então, se haverá um outro prefeito que não seja do Partido dos Trabalhadores, o governo federal poderá também trazer esses outros planos e projetos que o senhor mencionou aqui. Deverá, e o presidente Lula diz o tempo todo isso, né? Exemplo claro disso é o investimento no Rio Grande do Sul, ao contrário do que muita gente diz porque acredita em notícia de WhatsApp. Estava vendo hoje pela manhã, minha assessoria estava me passando, o ministro Márcio França declarando que o PRONAMP, que é o Programa de Financiamento dos Micro e Pequenos Empresários, de apoio do Estado brasileiro a micro e pequenos empresários, só este ano destinou 1,4 bilhão para ajuda aos pequenos empresários do Rio Grande do Sul que tiveram perdas durante a enchente. Ou seja, e o governo de lá é do PSDB, que historicamente é um adversário político clássico do PT, né? É só lembrar das disputas entre Fernando Henrique e Lula. Mas na hora que você assume o governo, você tem responsabilidade institucional. E da nossa parte, que não negamos a democracia, tenho certeza de que nós faremos nossa parte. Perfeito. Pergunta de número 4. Pergunta de número 4. Candidato, há no seu plano de governo a possibilidade de implantar creche em tempo integral na meia praia? Com certeza. Como nós queremos governar Itapema, você vai encontrar lá no plano 13, está disponível nas plataformas, está disponível em PDF. Se quiser, manda um alô para mim, escreve no meu WhatsApp, eu te mando. A meta de 100 dias. Tem 5 metas de 100 dias. Tem primeira ação de governo, tem tudo lá. Tem todas as secretarias que nós pretendemos botar para trabalhar desde o primeiro dia de governo, porque nós queremos e pretendemos governar essa cidade a partir de 1º de janeiro. Então, estamos preparados para isso. No plano de 100 dias está contemplar todas as crianças de Itapema com vaga na creche, porque hoje nós amargamos a triste realidade de quase 2.000 crianças sem vaga na creche, no ensino público municipal. Eu sou professor de educação física de creche, trabalho de 0 a 6 anos hoje, né? Então, eu sei muito bem do que estou falando e tenho ao meu lado Luciane Pereira, uma mestra em educação, né? Uma professora com experiência, 2 vezes vice-prefeito de Cidade de Caçador e que trabalhou por 20 anos na APAE. Então, uma pessoa com muita experiência também na área de educação. Nós pretendemos, de imediato, ceder prédios públicos ou, na pior das hipóteses, alugar espaços para que a gente consiga, de forma, claro, improvisada no começo, garantir vaga para todas as crianças de Itapema na creche. Agora, não dá para dizer que com isso nós vamos conseguir garantir de imediato o ensino em tempo integral, mas nós temos meta para isso. Queremos, já nos primeiros 100 dias, organizar tudo que for necessário para que nós busquemos por meio do PAC, olha o governo federal aí de novo, e também, utilizando de recursos públicos do município, atingir a meta de construir 5 creches nos primeiros 2 anos e meio de governo. Isso é uma meta arrojada, mas que a gente acredita ser plenamente possível. Já buscando recursos do PAC para construir a creche, quando você solicita recurso do governo federal, você manda o projeto, né? E vem o projeto pronto, vem o financiamento para o projeto pronto. Construir a creche já no formato de creche em tempo integral, a creche com vaga o dia todo. Então, nós queremos, a partir do 2º ano, 2 anos e meio de governo, iniciar a transição, pelo menos nas creches, para o ensino em tempo integral. Essa é uma tarefa nossa, uma meta nossa, e como professor do ensino público e da creche, é um objetivo pessoal, inclusive, de sanar esse problema que, infelizmente, se tornou uma vergonha para uma cidade com o orçamento que Itapema tem, não ter focado nisso. Queria fazer só mais um comentário,
que foi durante a gestão do Partido dos Trabalhadores aqui em Itapema, durante os anos 2006 e 2012, que foi construído o sistema de educação infantil. Porque apenas 85 crianças eram atendidas pelas creches no governo do pai do Clóvis Júnior. Apenas 85. Quando nós deixamos de governar Itapema em 2012, já havíamos aumentado em 10 vezes esse número. 875 crianças tinham vaga. E o sistema de educação infantil foi construído. Né? Dentro da Secretaria de Educação tinha uma diretoria específica do sistema de educação infantil. Então é importante as pessoas lembrarem desses investimentos que nós fizemos aqui e do compromisso histórico que nós temos com essa bandeira. Próxima pergunta. De número 15. Pega outra? Não, é número 15. Estava aqui, desculpa. Tá, estava escondida. Vamos lá. Vamos lá. Professor William, qual o seu compromisso com a transparência na gestão dos recursos públicos? Olha, nós temos, eu falei para vocês, meta de 100 dias e a primeira ação do governo definida. Primeira ação definida no nosso plano de governo no dia 1º de janeiro, assim que tomar posse, segurar a caneta na mão, é assinar um decreto estabelecendo a criação do Conselho Popular de Gestão para que todo cidadão e cidadã de Itapema, você que está me ouvindo e que reclama que não tem informação nenhuma do governo da prefeita Nilza, e eu te entendo porque ninguém tem, né? Escondem as 7 chaves das informações, né? Sabe-se lá por quê? É criar esse conselho para que você possa participar de 4 reuniões anuais, uma a cada trimestre, para ajudar o governo municipal a estabelecer prioridades na gestão. Claro que nós temos um plano de governo, temos metas a cumprir, mas queremos a sua participação. Então, nós temos, dentro da meta de 100 dias, garantir e ampliar progressivamente os espaços de participação popular. Isso é uma das metas para que a gente consiga garantir um governo coletivo e participativo, que as pessoas tenham acesso aos dados do governo, participem da formulação de ideias. Consequentemente, formando o Conselho Popular Participativo, que é a primeira ação do nosso governo a partir de 1º de janeiro, nós buscaremos retomar uma política que nós também plantamos aqui em 2006 e 2012, que é uma política clássica do PT, que é construir o orçamento participativo, retomar a política do orçamento participativo. O que seria o orçamento participativo? Nós destinaremos partes do orçamento público a bairros, a questões específicas a serem definidas, inclusive em parceria com o Conselho Popular Participativo, Conselho Popular de Gestão, né? Para que você, cidadão, cidadã, possa votar onde você quer que nós destinemos este recurso. Porque às vezes o governo acha que precisa de uma coisa, chega no bairro, a população quer outra. Então você vai ajudar a definir isso. Isso é uma política que a gente sempre implementou. Em 2006 e 2012 funcionou muito bem aqui em Itapema e nós vamos retomar. E por fim, para você que é empresário, empresária, mulher empreendedora, investidor da cidade, não importa se é microempresário individual, se é do Simples Nacional, pequeno, micro, médio empresário ou se é grande empresário com construção civil. Nós criaremos o Fórum Econômico de Itapema, que terá a tarefa de uma vez por ano se reunir, e aí vamos definir o formato, é importante definir o formato, se por associações ou se um fórum aberto, mas o importante é construir esse fórum para que a gente consiga ter espaço para você, investidor, empresário ou empresária, poder, junto com o governo municipal, definir as diretrizes do desenvolvimento econômico da cidade. Percebam que a gente pretende e se compromete no plano de governo a construir um governo com plena participação popular 100% do tempo em que nós estivermos na prefeitura. Próxima pergunta, por favor, É candidato. 6 ou 9 essa? 6. 6. Vamos para a pergunta de número 6, então enviada pelo Morretes, candidato. Perfeito. Quem vive nas imediações da 450 sente na pele a falta de estrutura básica para viver. Qual o seu plano de governo para a população que vive hoje em áreas de ocupação em nossa cidade? Eu já respondi 2 vezes, né? Perguntas relacionadas a isso, ali para a área específica da 450, a criação do bairro de número 13 dessa cidade, 13º bairro, quis o destino que isso acontecesse no nosso governo. E, aliás, somos a única candidatura propondo uma solução para essa situação. Não vejo meus adversários falarem seriamente sobre isso. Quando falam, fazem promessas, mas não dizem de onde vão tirar o orçamento para construir as coisas que prometem. Então, nós temos compromisso com a criação do 13º bairro naquela região.
também do Itatec, do Polo de Desenvolvimento Tecnológico de Itapema, para que nós possamos não só construir um bairro e resolver a problemática da moradia popular, mas consigamos dar sustentabilidade econômica, inclusive com uma indústria que paga melhor, remunera melhor o funcionário, ampliando também a renda daquelas famílias. E nos outros bairros, nas áreas de ocupação dos outros bairros, política de habitação que a gente precisa construir, a partir da revisão do plano diretor, uma política séria de habitação, inclusive com financiamento do governo municipal, para que a gente consiga construir blocos habitacionais em todos os bairros. William, essa pergunta especificamente foi eu que coletei, né? Sim. A pessoa, ela quis saber se você tem intenção de tirar daquele local ou de construir e manter as pessoas que estão na 450 naquele local mesmo. Não, Pretende retirar? quem quer tirar é o Xepa, né? Ele falou isso no primeiro debate. Nós pretendemos fazer regularização fundiária e construir um bairro ali, começando com as moradias populares do Minha Casa Minha Vida, que a gente sabe que não contemplam todas as famílias, e posteriormente abrindo espaço para a construção de blocos habitacionais. Todas as famílias serão contempladas. Há 10 mil pessoas, mais ou menos. Não há um levantamento da prefeitura, e se há, não há divulgação, porque nunca houve preocupação e interesse social em resolver a situação daquelas pessoas, mas há cerca de 10 mil pessoas morando lá. Então, a gente precisa de uma política séria para que a gente reconheça, primeiro, a contribuição que essas pessoas têm com a economia de Itapema, porque a grande maioria trabalha na construção civil e constrói o segundo metro quadrado mais caro do país, mas também é vítima disso, porque acaba não tendo dinheiro para comprar terra, para construir uma casa, para pagar o aluguel, porque o custo de vida é altíssimo e bastante elevado. Então, não se trata só, e eu repito aqui, de garantir moradia para as pessoas, mas também de ampliar a renda para que elas consigam se sustentar na cidade. Perfeito. Próxima pergunta. De número 5. Vamos lá. Essa também vem da meia praia. Perfeito. Professor William, a obra de alargamento da praia é vista como uma possível solução para a mobilidade urbana da nossa cidade. Se eleito, pretende dar continuidade ao projeto que já está em andamento? Se não, qual o seu plano? Então, eu sempre digo que essa questão do alargamento da praia ela é muito complexa, porque em nenhum momento, a não ser que eu esteja muito enganado e você de casa me corrija nos comentários, não houve debate com a população, não houve audiência pública. O bairro não foi ouvido, a comunidade não foi ouvida. É uma solução que está sendo colocada como um elixir da cura para os problemas da mobilidade, o que é uma tremenda bobagem, porque vamos falar sério de mobilidade. Se o alargamento da praia vai desafogar o trânsito de Itapema, como está sendo colocado aqui, como é que vai resolver o problema lá do Casa Branca, do Alto São Bento, do Trevo das Peixarias, no momento de pico, onde fica tudo parado? Então, vamos ser hipócrita aqui. Tem muita coisa por trás dessa história do alargamento da praia. Primeiro, uma ilusão de que ele vai trazer muito mais atrativo e investimento. Pelo que eu percebo, a maioria da comunidade não é favorável a mexer nessa questão, até porque não é prioridade para o município gastar tanto, sendo que nós temos tantos problemas. Não adianta largar a praia continuar poluída, porque não tem saneamento básico na maioria dos bairros, em primeiro lugar. Segundo, né, ampliando a distância da areia da praia, ampliando a margem de areia, abre outra brecha. Presta atenção, cidadão de Itapema. No plano diretor atual, se ele não for mexido, o que determina a altura de prédio na beira da praia chama-se cone de sombreamento, que é uma medida sobre a altura do sol incidente em cima dos prédios que bate uma determinada distância de sombra dentro da areia. Se eu jogo areia mais para trás, eu posso construir prédios mais altos na beira da praia. Então tem muito interesse por trás desse debate e por isso que ele não está sendo feito com a população. Por isso é importante, Débora e Mauro, novamente, a gente construir o Conselho Popular de Gestão, para que o Conselho Popular possa ter voz e dizer isso é prioridade, isso não é. Ninguém aqui é contra fazer isso, apesar de que nós precisamos de estudo sério, nós temos responsabilidade ambiental, todo mundo sabe da minha origem no movimento ambientalista e de como nós iniciamos o debate sobre o plano diretor só foi debatido em Itapema porque nós provocamos essa discussão, porque todas as áreas verdes da cidade estavam sendo devastadas por uma política de ocupação sem regras, e foi justamente no governo do Partido dos Trabalhadores, em 2006 e 2012, que foi estabelecido o Parque Refúgio de Vida Silvestre para tentar resguardar uma área verde de preservação ambiental nas cadeias de montanha da cidade, inclusive porque lá residem os mananciais de água da cidade, e se nós continuarmos ocupando do jeito que a gente ocupa, não vai ter água em Itapema em 10 anos. Então nós temos que ser muito responsáveis com esse debate.
tá? Porque às vezes o setor econômico vem aqui, faz pressão, candidato covarde cede a pressão, sem fazer o diálogo com diálogo sério com o devido setor e com a população, justamente para tentar agradar financiador de campanha. De nossa parte, tenho certeza que o nosso compromisso é com a liderança política e com a governança. E a população vai decidir o destino da cidade, junto conosco. Próxima pergunta, por favor. 13, belíssimo número, aliás. Vamos para a pergunta de número 13. No Sertãozinho, candidato, Sim, os moradores se sentem esquecidos pelo poder público. sim. As mães reclamam da falta de parquinhos para as crianças, a reforma do posto de saúde se arrasta, também falta uma estrutura de associação para oferecer contraturno e cursos para os moradores. A população do bairro quer saber se você conhece essa realidade. Sim, conheço. Eu moro no Alto São Bento. Estive no Sertãozinho essa semana. Eu acho até engraçado, né? Porque nós temos áreas verdes belíssimas no Sertãozinho e nenhum investimento público para utilizá-las para a construção de parques. Falava até com o Pedro, que está aqui, meu assessor essa semana, dizendo: Pedro, olha só a possibilidade que a gente tem de construir, inclusive uma rota de saída para o fundo do Sertãozinho, interligando ao fundo do Alto São Bento, fazer uma rota de interligação entre os dois bairros pelo fundo, que é um bairro sem saída hoje, ele vai até o fundo e não tem saída, e no meio criar uma área verde. Buenos Aires tem um belo exemplo disso, porque você tem os parques de Buenos Aires na área norte da cidade, se eu não estou enganado, no entorno do Aeroparque Jorge Newbery. Para quem conhece Buenos Aires, quem teve o privilégio de viajar para essa belíssima cidade, e que foi justamente uma proposta que a cidade encontrou para criar áreas como piscinas públicas, passeios verdes, parques. Todo mundo no fim de semana vai lá, tem o direito de utilizar. Então nós podemos ter isso, o Sertãozinho oferece isso, o Sertão do Trombudo oferece isso. Sobre a associação, tem uma área pública que foi construído para ser sede da associação e que, se eu não me engano, está fechada, não está nem sendo utilizada. Fora que lá nós não temos hoje creche, as pessoas têm que ir para o Alto São Bento, e a reclamação da população é que o posto de saúde do Sertãozinho, que atendia Sertãozinho e Alto São Bento, está abandonado, foi fechado, e o moradora do Sertãozinho, que tem que andar com a sua criança para ser atendido por saúde, tem que atravessar todo o Alto São Bento e lá atrás da minha casa ali, eu moro no 810B, para poder ser atendido no posto de saúde, né? Então a gente precisa retomar o investimento. Nosso compromisso com a saúde pública aqui é que todos os postos de saúde funcionem devidamente, com médicos, tenham atendimento. Além de você ter que ir lá para o Alto São Bento, cruzar o seu bairro inteiro e o meu bairro para poder ser atendida, ainda chega lá, só tem 5 fichas por dia, o que é um absurdo. Então você acorda cedo, 4h30 da manhã, está lá na porta do posto, e se chega em 6º lugar, já não tem mais atendimento. Isso é algo absurdo para uma cidade com mais de 600 milhões de arrecadação, e tenho certeza que nós temos compromisso de solucionar essa problemática em todos os bairros. Uma coisa que a gente tem feito muito no nosso plano de governo, você pode acessar lá, é pensar em coisas que são comuns a todos os bairros para que a gente possa padronizar essa cidade. Pergunta de número 7. Professor, qual é a sua política pública para atender a problemática das famílias que precisam deixar de trabalhar para cuidar de seus idosos? Pois é, nós fomos provocados pela nossa equipe a construir um projeto que pensasse nas pessoas. Nós seguimos muito a máxima, e eu achava até meio clichê essa frase, porque talvez eu não tivesse maturidade para entender a importância que ela tem, que governar é cuidar das pessoas, né? Eu estou me dispondo aqui para ser o gerente de uma cidade, com o apoio do meu povo, com o apoio da sociedade de Itapema, para a gente cuidar da nossa cidade nos próximos 4 e, quem sabe, 8 anos. Eu digo que essa eleição vale por 8 anos e ela vale o futuro de Itapema, porque o futuro de Itapema, a morte ou a vida plena da cidade depende da próxima década. A gente vai ter que decidir nessa eleição o que nós vamos fazer com isso, com essa cidade, pujante que é e que pode deixar de ser pujante se nós errarmos na mão, se nós votarmos errado na eleição. Então a importância do voto, né? Inclusive para você da terceira idade, né? Que não tem mais obrigação legal de votar, mas é importante como veterano ou veterana que você é, exercer esse seu direito e essa sua sabedoria, exercitar essa sua sabedoria na urna. Mas nós fomos provocados a construir um plano que contemplasse a infância, a juventude de Itapema, as mulheres de Itapema, especificamente, e a terceira idade. E eu acho muito engraçado quando eu ouço meus adversários falarem: nós vamos fazer bingo, nós vamos fazer banquinho na praça para jogar xadrez, porque isso é
ridículo minimizar a terceira idade a isso. Não que não seja importante, porque faltam espaços de lazer e de integração social em todos os bairros da cidade. Não existe isso em Itapema. Então, para além disso, que é um compromisso nosso, construir espaço de integração social, espaço de lazer, praças, espaços esportivos, precisamos considerar que boa parte da terceira idade de Itapema está economicamente ativa. E, às vezes, para se reenquadrar ao novo mercado de trabalho, precisa de qualificação técnica. Então, nós temos isso previsto, temos dialogado com o SEBRAE, com o SENAI, com o SENAC, sobre a nossa intenção de, no 13º bairro, construir centros de formação técnica e profissional, para que você também, além do jovem, você também da terceira idade, tenha espaço garantido para se requalificar profissionalmente e exercer a sua função, principalmente no mercado do turismo, onde a gente percebe que a população veterana contribui demais no setor de gastronomia e de hotelaria, porque sabe atender, sabe degustar uma boa comida, treina para isso, sabe atender o público. Então, a gente precisa de mais fomentar você para se readequar a esse mercado e atender o mercado turístico de Itapema que nós pretendemos expandir. E tenho certeza que no nosso governo nós prevemos políticas efetivas para cuidar desta população. Próxima pergunta, por favor. 3. Pergunta número 3. Até abril deste ano, o candidato à prefeitura de Itapema já tinha gastado R$ 1,5 milhão com o aluguel da Ponte Balsa. Sim. Caso eleito, você pretende revisar esses contratos? Olha, é muito engraçado, né, falar de um governo que está há 8 anos e não consegue fazer uma ponte. É algo absurdo, né? Governo que teve toda a Câmara de Vereadores a seu favor, inclusive aqueles que hoje se dizem opositores, né? A equipe do Clóvis Júnior estava lá batendo palma para a News até ontem. O Xepa é o afilhado dela, politicamente. Nenhum deles se preocupou com essas questões e agora vão governar de forma diferente. Vão é nada, não cai nessa. Nós temos dentro da meta dos 100 dias, novamente vamos para a meta de 100 dias, porque nós queremos governar a cidade, então o nosso projeto é sólido. Na meta de 100 dias está chegar ao 100º dia com um relatório da revisão de todos os contratos parceria público-privada que Itapema tem estabelecido. Vou citar 2 exemplos clássicos aqui que eu sempre critico e que a população sente. Contrato com a Praiana, que não funciona. Quem pega transporte público em Itapema hoje? Ninguém. E mesmo assim, o governo Nilza deu no ano passado, com anuência de todos os vereadores, R$ 500 mil de aditivo para a Praiana. R$ 500 mil do seu dinheiro que os vereadores assinaram embaixo. O Xepa, o Osmari, o Adriano Pivoto, é Adriano Pivoto o nome dele? O Pivoto, a Beth, todos assinaram. Anuência de R$ 500 mil para a Praiana continuar prestando o belo serviço que presta a você. E o contrato da Conasa, Águas de Itapema, que começou lá no governo do pai do Clóvis Júnior, né? Começou lá e não atende adequadamente hoje a necessidade de Itapema de saneamento básico, de abastecimento de água. Aliás, Pedro está ficando lá em casa, né? Nosso coordenador está morando lá comigo, coitado dele, né? Está tendo que me aguentar, mas hoje de manhã não tinha uma gota de água na torneira no bairro Alto São Bento. Se eu estou falando desses contratos, que são de 30, 40 anos, imagina um contrato temporário que a cada dia tem que ser estendido, porque a prefeitura não dá conta de construir uma ponte entre os 2 municípios. Então, nós temos a meta de revisar todos os contratos públicos, sim. Não é uma caça às bruxas com o empresário que é parceiro do poder público, não. É respeito ao empresário sério que presta serviço sério à população de Itapema, em parceria com a prefeitura, porque você que presta serviço sério atende os pré-requisitos do contrato. Você que não presta, ou às vezes que até quer ajudar, mas seu contrato está defasado, precisa de uma readequação. E é isso que nós pretendemos fazer. E com certeza o contrato da Ponte Balsa é um deles. Não vai fugir da lupa que nós pretendemos colocar. Inclusive, eu queria dizer aqui, quando falou da transparência na pergunta anterior, a nossa Secretaria de Administração Pública contempla a transparência. Inclusive, o nome oficial dela é essa, né? De Administração Pública, Arrecadação Financeira e Transparência Pública, né? E buscaremos garantir toda a estrutura necessária para a Procuradoria-Geral do município também assumir o papel de órgão fiscalizador e orientador das melhores práticas do poder público para que a gente consiga estabelecer contratos efetivos
e que não tenham esse problema de ter que ficar sofrendo aditivos por incompetência do poder público. Pergunta de número 10. Número 10, vamos lá. Veio do Alto São Bento, lá do seu bairro. Opa, ótimo. Candidato, o bairro Alto São Bento sofre com a falta de saneamento básico, você já chegou até a Perfeito. comentar aqui. Além disso, a região sofre com alagamentos frequentes. Ah. Qual a sua política para o bairro Alto São Bento? Bom, quando nós governamos Itapema, vamos voltar para lá, foram investidos 41 milhões de reais, 39 milhões do governo federal, na época também presidente Lula e posteriormente presidenta Dilma, sendo 2 milhões de reais do município em contrapartida, para que nós construíssemos a macro drenagem no Morretes. Morretes era um bairro que alagava constantemente a cada chuva e boa parte desse problema foi resolvido. Precisamos ampliar, porque o município cresceu, né? Só para ter uma base comparativa, eram cerca de 45 mil habitantes naquela época, estamos em 75 mil oficiais, mas todo mundo sabe que a gente facilmente passa dos 100 mil numa recontagem, né? Então nós precisamos ampliar a macrodrenagem, inclusive para outros bairros. E o bairro Alto São Bento precisa ser contemplado principalmente lá nas bordas, nas franjas do refúgio de vida silvestre, na área de mata, na transição ali, que inclusive tem muitas áreas de risco. Pessoas morando penduradas no morro, a gente precisa de uma solução para isso. Mas saneamento básico eu falei aqui, né? Falei, inclusive, que hoje de manhã estava sem água lá na rua 810B, onde eu moro, e é uma reclamação constante também aqui do Morretes e da Meia Praia, né? 2, 3 dias por semana sem água, às vezes até sem luz, inclusive, né? Para ver que nossos sistemas públicos não estão dando conta da expansão. Por isso é necessário fazer uma revisão dos nossos contratos públicos, das parcerias intergovernamentais. Volto a falar dessa questão, né, de você ter governança junto com outros órgãos, o governo estadual, o governo federal, para sanar esses problemas. Agora, o contrato da Conasa é fundamental ser revisto, porque você, morador de qualquer bairro hoje, paga taxa, aquela TBDCO, parece que é esse o nome, que é taxa de esgoto, que cobra 100% do valor que você paga em água, mesmo que não tenha um cano de esgoto captando seu esgoto na frente da sua casa. É absurdo, é ridículo. Quem lucra com isso é a empresa, mas não presta o serviço devido que deveria, que cobra de você e não te entrega. Então nós precisamos dessa revisão. Ou faz ou não cobra, né? Mas é claro que a gente quer que todo mundo tenha captação de esgoto. E mais do que isso, Débora e Mauro, é fundamental que a gente já discuta não só a captação, mas a ampliação da capacidade de tratamento do esgoto. Porque senão daqui a pouco a gente capta da cidade toda e mesmo assim vai ter que dar vazão no primeiro córrego, como acontece hoje, porque não dá conta. E queria dizer, hoje muita gente acaba pagando a taxa básica de esgoto, 100% do valor de água, e tem que pagar limpa-fossa, porque tem que construir fossa séptica, é obrigatório construir nos bairros que não tem captação. Na minha casa é assim, e você está pagando R$ 1.000 a cada 3 meses para esvaziar a sua fossa, além da taxa de esgoto que você paga. Ou seja, é um serviço que não é prestado, mas é pago 2 vezes. Então é algo absurdo que nós precisamos acabar nessa cidade com uma política séria e um governo sério e comprometido, com liderança e governança. Pergunta de número 2. Pergunta de número 2, candidato. Os aluguéis dos prédios públicos na Meia Praia, em Itapema, Sim. encarecem o orçamento do município. Com certeza. Se eleito, pretende mudar os aluguéis que atualmente existem? É uma problemática, porque de imediato você precisa garantir atendimento à população. Mas eu sempre digo, poder público que tem soberania... Candidato, 5 Sim. minutos finais, eu quero saber se o senhor quer terminar de responder para poder Eu o termino de encerramento. responder e faço as considerações Ok, finais. Pode então ser? tá bom. Na sequência já? Perfeito. Então, poder público que tem soberania, que tem liderança política, investe na construção de prédios públicos. É inconcebível que uma cidade como Itapema, novamente, que vai chegar a 1 bilhão de arrecadação anual daqui a pouco, ainda careça da ausência de prédios públicos na maioria dos bairros. E quando tem, é alugado. E geralmente é alugado de algum parente de algum político. É exemplo do SAMU, que foi alugado à época pelo prefeito Bolinha, do próprio tio dele, né? A sede do SAMU. E o governo municipal pagou toda a reforma da casa porque o Ministério da Saúde achava o espaço inadequado. Muito fácil fazer um negócio desse, né? Então tem que ter seriedade para governar, gente. E eu queria já partir para as considerações finais, Débora, Mauro, você que nos ouve, agradecer primeiramente o espaço de vocês. A gente lamenta que não foi possível fazer o debate, apesar de que os adversários andam fugindo de debate, né? Dizem que é incompatibilidade de agenda, eu digo que é incompatibilidade de projeto e de coerência política, porque a gente que tem projeto
não se importa de ir para qualquer lugar defendê-lo. Quem não tem, acha que vai ganhar pagando gente, botando na rua para fazer apitaço, puxando gente de fora da cidade, inclusive para fazer agito de bandeira, e acha que com isso vai garantir a eleição, comprando apoiador. Não caia mais nessa. Isso é prática dos antigos coronéis da cidade e que precisa ser combatida para você garantir, primeiro, que a democracia se faça e, segundo, que o seu direito a uma cidade plena e justa seja efetivado. Nós estamos aqui com um projeto sério. Peço que você acesse as nossas redes sociais. Está aqui o Plano 13. Conheça. Nós construímos um plano aplicável e praticável para 4 anos. Nós sabemos de onde vamos tirar as verbas. Nós temos 5 metas dos 100 dias. Nós temos, por acaso, 13 secretarias. Pretendemos criar a Diretoria de Assuntos Internacionais para elevar Itapema a outro patamar, para estabelecer parcerias de governança institucional com cidades de outros países e também para atrair investimento internacional e também fazer a propagação, a propaganda do turismo de Itapema, que nós pretendemos investir massivamente em construir um plano de turismo para a cidade, para o mundo todo. Queremos divulgar a cidade porque essa cidade é atrativa pela beleza que ela contempla, não só pelo prédio mais bonito, pelo apartamento de qualidade, porque esse apartamento não valeria nada se isso aqui não fosse um paraíso. E eu espero que você, corretor de imóveis que está me ouvindo, que me recebeu muito bem na sua imobiliária essa semana, hoje de manhã, inclusive, tive uma imobiliária aí que foi muito bem atendido, né? Recebi apoio de muita gente do setor imobiliário, tem muita gente, inclusive, candidatos a vereador desse setor. Você, construtor ou construtora, que também tem nos recebido, alguns não têm, infelizmente, eu lamento por você, por não querer discutir um projeto sério de cidade, porque você está sendo convidado por nós a fazer parte desse projeto, nós queremos compartilhar isso contigo. Eu peço que você acredite que esse projeto é possível, né? E para você que está me ouvindo, eu peço o seu voto no 13, no dia 6 de outubro. Eu sei que você sofre pressão, você está sofrendo assédio no trabalho, está sofrendo pressão do teu vizinho, tem medo de dizer na rua em quem você vai votar, e isso não é normal. Fizeram a gente acreditar que seria assim e a gente ainda está sofrendo com esse peso. Não tenha medo. Não precisa falar para ninguém. Não corra esse risco se você não quiser se indispor com pessoas que, infelizmente, usam da violência política. Você não precisa sofrer mais com isso. No dia 6 de outubro, é só você ir à urna. E eu só peço uma coisa para você. Duas coisas. Primeiro, ouça o debate de quinta-feira na Rádio Cidade. É fundamental para você perceber quem tem projeto e quem sabe defendê-lo e quem é produto de marketing ou quem foge de debate. Peço que você assista. E segunda coisa, tenha um único compromisso nessas eleições: votar no melhor projeto, votar no melhor candidato, eleger o melhor projeto para Itapema. Essa eleição vale 8 anos. Essa eleição vai definir... Desculpa, bati no microfone. Essa eleição vai definir a próxima década. E a próxima década é decisória para Itapema. Se nós continuarmos no mesmo modelo que nós temos hoje, essa cidade vai morrer. Se nós transformarmos a cidade, o momento é agora. E digo uma última coisa para você. É a melhor chance que nós temos de tirar as duas famílias da prefeitura, família Clóvis e família Nilza Simas, que há 30 anos se abastecem do poder público e se revezam na prefeitura. O único momento que essa gente teve fora do governo foi no governo do 13, e eu peço voto no 13 para a gente voltar a ter uma cidade para a gente. Muito obrigada, professor William, candidato à Prefeitura de Itapema pelo Partido dos Trabalhadores. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Mauro, também. Obrigado, professor William. Obrigado, Agradeço. Débora. Obrigado a você que está nos acompanhando, acompanhou essa sabatina nesta manhã de terça-feira, transmissão ao vivo no Lance Itapema. Essa transmissão ficará também salva nas nossas redes sociais, é claro, e também, logo mais, no nosso canal no YouTube, canal Lance Notícias. Compartilha com quem você conhece, porque aqui tem muito conteúdo bacana, muito conteúdo importante. E só lembrando que amanhã, às 10 horas da manhã, nós receberemos aqui o candidato Clóvis Júnior, do PSD, também às 10 horas da manhã, ao vivo, nas redes sociais do Lance Itapema. É o Lance e você? Nas eleições 2024. Estamos te esperando amanhã.